O endividamento das famílias brasileiras registrou uma queda em agosto, só que a inadimplência ainda preocupa. Os dados foram divulgados no mesmo dia que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita os juros do cartão de crédito. Os números sobre a situação financeira dos brasileiros fazem parte da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que é elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC. Conforme o levantamento, o índice de endividamento das famílias recuou de 78% para 77%. No mês passado, é o menor percentual desde junho de 2022. Segundo o estudo, é considerada endividada a pessoa que tem compromissos a vencer, ou seja, não necessariamente que a conta está atrasada. O cartão de crédito a sua fatura, já considera que você é uma pessoa que tem uma dívida. As modalidades de dívidas pesquisadas são, então, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado, prestação de conta do carro e também da casa. Mas se por um lado o número de endividados caiu, por outro cresceu a quantidade de inadimplentes. Nesse caso são as pessoas com contas atrasadas. O índice chegou a 30% no mês passado, igualando então o resultado de dezembro de 2022. Outro fator preocupante no levantamento é o nível de consumidores que afirmaram que não vão conseguir pagar as contas atrasadas. A proporção de 12% é a maior da série histórica que começou em janeiro de 2010. O economista Isis Ferreira, que é o responsável por esse estudo, falou sobre o resultado. Vamos ouvir. Então isso mostra que as pessoas estão com dificuldade de pagar essas dívidas no vencimento, porque elas hoje estão endividadas em modalidades diferentes e em mais de um tipo de dívida, né? Então a gente está falando de um consumidor que tem 2, 3 cartões de crédito, ou um crédito pessoal, ou um consignado, ou algum tipo de empréstimo ou financiamento e também um cartão de crédito, e com mais modalidades de dívida, né? Mais tipos de dívida, uma maior quantidade de dívida no seu orçamento, tá difícil desse consumidor conseguir pagar todas elas dentro do prazo de vencimento, principalmente num contexto de juros de mercado que continuam muito altos, muito elevados, né? A economista Isis Ferreira, portanto, foi a responsável por esse estudo feito pela CNC. Os dados desse levantamento mostram que o cartão de crédito é o vilão do orçamento das famílias. A proporção de consumidores endividados com ele é de 85%. Falando em dívidas, a Câmara dos Deputados aprovou então ontem à noite o projeto de lei que fixa limites para os juros do cartão de crédito. Segundo o texto, o Conselho Monetário Nacional terá 90 dias a partir da proposta dos emissores de cartão de crédito para determinar o limite para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se os limites para os juros não forem aprovados dentro de 90 dias, contados da publicação da lei, o total cobrado de juros e encargos não poderá ser superior ao valor original da dívida. Atualmente, a taxa média anual é de 439%. A proposição aprovada ontem também criou o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, o Desenrola Brasil. O objetivo é renegociar as dívidas dos brasileiros inscritos em cadastros de inadimplentes para reduzir os seus endividamentos. 2 pontos aqui, hein, Pedroso? A pesquisa para você comentar, já que é a sua área, falando a respeito aí da questão de dívidas e dos inadimplentes. O que preocupa é quando existe a inadimplência e não a dívida em si. E esse ponto aí do cartão de crédito, finalmente, o que não tinha ali uma regra muito clara, passará a ter algo que possa favorecer quem tem o cartão e não apenas os bancos. Quem já usou e já ficou devendo no cartão de crédito, sabe que o juro é criminoso. Criminoso. Vamos lá. Você não tem nenhum princípio de razoabilidade. Você ter um custo de mais de 400% no ano. Sabe, isso beira a agiotagem. Então, nesse momento, a Câmara se manifestar, encaminhar para o Senado um debate que pede, primeiro, a autorregulação do setor. O que eles falaram? O que eles aprovaram ontem? Olha, vocês aí, instituições bancárias, se autorregulem, tragam um princípio de razoabilidade para aquilo que vocês estão cobrando no cartão de crédito, porque se vocês não fizerem isso, o Conselho Monetário Nacional vai intervir. Então, se resolvam, sejam justos com a sociedade brasileira e daí tá tudo certo. Senão, o governo, o pior modelo para eles, vai intervir, vai definir ali que o máximo possível é o 100%. Então, tem margem de manobra para eles se organizarem, porque é isso. É insuportável
que o brasileiro precise gastar tanto, pagar tanto juro nesse modelo. Mas a coisa não é tão simples assim e eu quero explicar para vocês. Deixa esse pedaço congelado aqui e vamos tratar da questão dos inadimplentes. A gente tem que se preocupar sim. Esse é um dado complicado. Por mais que você tenha ali o endividamento caindo, e esse pode parecer, algumas pessoas vão falar, nossa, mas isso é um bom dado. Não necessariamente. Você tem algumas pessoas, né, e talvez você que nos acompanha pelo rádio, que durante todo esse período, justamente por esses juros abusivos dos cartões ou de outros financiamentos, deixaram de adquirir ali bens duráveis, como casas, carros e outros financiamentos. Então, por isso que o endividamento ele dá essa caída. Agora, a inadimplência, ela aumentou porque as pessoas não estão conseguindo pagar. E é isso. A condição de juros, a condição da economia, a degradação em alguns setores do emprego, elas vão piores. Quer um comparativo? Aqui no Paraná, que a questão do emprego vai um pouco melhor do que a média nacional, você percebe que a inadimplência no Paraná também é menor. Então, o dado aqui do Paraná, você vai perceber, eu estou com ele anotado, é de 6,8%, que foi aferido, enquanto a média nacional é de 6,79%. Então, você tem uma diferença e mostra o quanto a estrutura econômica do local, ela impacta na realidade das famílias. Agora, voltando para a questão estrutural dos juros, o nosso debate, Bia e ouvintes, ele tem que ser a questão bancária. Você tem no Brasil a concentração de operação de crédito em 5 instituições. Elas são responsáveis por 82% de todo o valor ali negociado Brasil afora. E daí você tem uma outra questão que interfere, que é a questão do judiciário e a capacidade de recuperar as dívidas. Perceba o seguinte, no Brasil, e tem uma pesquisa feita, de quando a pessoa se torna inadimplente, e se compara com outros lugares do mundo, por isso os valores são em dólares, a pessoa se tornou inadimplente. O banco ou as instituições financeiras conseguem recuperar só 0,13 centavos de dólar. A média mundial é 34. Então, você também precisa ali garantir que quem deva consiga pagar. Então, tem muitos momentos que a gente precisa aperfeiçoar o nosso sistema bancário, talvez ampliar as instituições, Bia, para que esses juros abusivos sejam rompidos. É uma boa notícia, mas é um primeiro passo e ainda tem uma caminhada longa pela frente.